Olá turma, aqui é o professor Miguel. Como eu havia falado antes, esse vídeo é a explicação da aula, tá? Que eu sugeri no roteiro desta semana. O primeiro tópico é fatoração da soma ou da diferença de dois cubos. Aqui está o primeiro exemplo e o segundo exemplo está na página 79 do livro de vocês, tá bom? Então vamos lá. Ó, x mais y vezes x ao quadrado menos xy mais y ao quadrado. Então o que acontece? Eu vou ter que distribuir esse x para todos os elementos desse outro polinômio aqui. E da mesma forma o y. Eu vou ter que distribuir esse y para todos os polinômios, para todos os monômios, né, desse outro polinômio aqui. Então fazendo isso eu obtive essa multiplicação. Ó, x vezes x ao quadrado é x ao cubo. X vezes menos xy é menos x ao quadrado y. X vezes y ao quadrado é x ao y ao quadrado, tá aqui. Aí aqui, y vezes x ao quadrado é x ao quadrado y. Y vezes menos x ao quadrado y é menos x y ao quadrado. E y vezes y ao quadrado é y ao cubo. Aí eu vou cancelar aqui, ó, negativo com positivo, positivo com negativo. São monômios semelhantes com sinais diferentes. Então restou somente x ao cubo mais y ao cubo. E é justamente isso que chamamos de soma, né? Fatoração da soma de dois cubos. Esses são os dois cubos, essa é a fatoração da soma desses dois cubos, beleza? Então vamos lá para o segundo exemplo. O segundo exemplo do mesmo jeitinho, você vai mudar alguns sinais. Ó, eu vou distribuir o x e vou distribuir o y. Fazendo essa distribuição, nós temos o seguinte: x vezes x ao quadrado é x ao cubo. X vezes mais xy é mais x ao quadrado y. X vezes y ao quadrado é x y ao quadrado. Agora vamos para o menos y. Menos y vezes x ao quadrado é menos x ao quadrado y. Menos y vezes xy é menos x ao y ao quadrado. Aqui. E agora menos xy com mais x ao y ao quadrado, perdão, menos y mais y ao quadrado, né, vezes y ao quadrado, fica menos y ao cubo. De novo, você pode perceber, ó, positivo, negativo, positivo, negativo, restando somente x ao cubo menos y ao cubo. É justamente isso que chamamos de diferença, tá, de dois cubos. Fatoração da diferença de dois cubos. Beleza? Então vamos agora para o outro tópico. O outro tópico é fatorando mais de uma vez. A fatoração sucessiva acontece quando podemos fatorar, colocar em evidência, tá, ou enxergar algum polinômio como sendo um quadrado perfeito, como é esse caso aqui. Se você observar, o x aparece em todos os monômios. Então eu vou colocar aqui o x, ó, em evidência. Fica x ao quadrado, menos 4x mais 4. Coloquei o x em evidência? Ok, beleza. Sim. Agora vamos lá. Olhando para dentro desse parênteses aqui, nós observamos que esse polinômio é um quadrado perfeito. É justamente o quadrado da soma pela diferença de dois termos. Se você observar, ó, esse aqui é como se fosse x menos 2 ao quadrado. Quer ver eu desenvolver ele aqui? Vamos lá. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ó, observem como são iguais, tá? Então isso aqui na verdade é x vezes x menos 2 ao quadrado, tá? X vezes esse quadrado perfeito aí, né? O quadrado da diferença de dois termos. E essa é a nossa fatoração desse polinômio aqui. Para encerrarmos a aula de fatoração, nós temos aqui o terceiro tópico, usando fatoração para resolver equações. Então vamos lá.
A pergunta é, o exemplo é, quais são as raízes da equação x ao quadrado menos 16 igual a zero? Turma, é interessante observar essa equação, tá? Da seguinte maneira, nós não precisamos resolver essa equação usando a fórmula de Bhaskara lá, não, tá? O discriminante não. Basta nós fatorarmos e resolveremos essa equação tranquilamente. Como assim, professor? Como fatorar? É só olhar esse x quadrado e esse 16, aliás, né, como sendo o quadrado de dois termos, x e 4. Se eu elevar o x ao quadrado, vai dar x ao quadrado. E se eu elevar o 4 ao quadrado, vai dar 16. Então esse é o quadrado, tá, da diferença de dois termos. Então é como se fosse produto da soma pela diferença, perdão. X mais 4, x menos 4. Tudo isso igual a zero. Ó, se você distribuir aqui, vai dar justamente esse valor desse polinômio. É o produto da soma pela diferença de dois termos, tá? Ou seja, quem serão as raízes? As raízes aqui é quando, se eu tenho uma multiplicação de dois fatores, o bom senso diz que um deles tem que ser zero. Então, vamos supor que esse seja zero, primeiro, então o x tem que ser menos 4. E esse outro fator, no caso ele fosse zero, o x teria que ser 4. Então as raízes é 4 e menos 4, tá? 4 e menos 4, pelo bom senso, quando diz que dois fatores multiplicados para dar zero, um deles tem que ser igual a zero. Então eu faço primeiro para um, depois faço o segundo para o outro, tá? Supondo que o primeiro fosse zero, dá menos 4, a raiz, e supondo que o segundo fosse zero, dá 4 a raiz, tá? É só colocar aqui, ó, 4 menos 4, 0, menos 4 mais 4, 0. Beleza, turma? Então é só isso. A aula de hoje nós encerramos por aqui.